E o Botafogo? Pegou o Palmeiras no Newton Santos e perdeu. Agora o Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão. Ruim pro Fogão e pior ainda pro João Gabriel, que estava lá no estádio e não conseguiu ver o jogo. Bora churrasco com cerveja! A experiência do estádio. Tem gente que não abre mão. Há sensações que só aqui se pode ter. Imaginem a seguinte situação. O cara é torcedor do Botafogo, vem a todos os jogos do Botafogo, só que não pode assistir aos jogos do Botafogo. Já pensou? Por trás de um colete, bate um coração muito alvinegro. Ingresso em mãos! Ele é orientador de público. No início é estranho acostumar, até porque eu passei a maior parte da minha vida vindo assistir os jogos. Bom jogo, galera! 8h30 da noite. O que é que tá começando agora? Jogo do Botafogo contra o Palmeiras. Hora de pôr a audição pra trabalhar. A gente escutou um Não sei se esse foi bom ou ruim. Eu vou te contar esse lance então. Tuco Corrêa de cara a cara com o Everton. E o Everton tirou. Caraca. Não dá pra desperdiçar. Alguma coisa boa, mas ainda não foi gol não. Foi ataque do Botafogo. Mateu Ponte errou o alvo. Pertinho do fim do primeiro tempo, ele tem que ir porque o que é que acontece agora? Ele vai para o anel de circulação e dá um suporte para os torcedores. João vai para o corredor que dá acesso à arquibancada. Tão perto e tão longe. Eu fui lá ver o que João não pode. Não levarei uma boa notícia. Você vê aqui tem um grito de gol, mas bem baixinho. Ou seja, Gol do Palmeiras. Contra-ataque, gol de Felipe Anderson. Esperar a virada agora, torcer pra virar. No segundo, ele seguiu tentando adivinhar os acontecimentos. Caraca, parece que foi quase agora. Chance de Savarino, o Everton pegou. O outro foi mais como se fosse um desespero. Então acredito que seja um lance contra o Botafogo. Exato, defesa de John no chute de Vitor Roque. último lance. Pela reação da galera, desperdiçado. Pois é, o Everton pegou o chute de Savarino. Fim de jogo. Fim de jogo. Fim de jogo. E agora é direcionar as pessoas para a saída. Pessoal, saída por aqui, pessoal, saída por aqui. E João seguirá presente nos jogos do Newton Santos. Os olhos podem não ver, mas o coração nunca deixará de sentir. Vamos ao jogo, um ótimo resultado para o Palmeiras, que hoje vai dar aquela secadinha no Cruzeiro, que enfrenta o Mirassol, porque chegou à vice-liderança com esses 3 pontos. O Botafogo jogava melhor quando tomou o gol e o Palmeiras conseguiu, inclusive, se fechar defensivamente para segurar o resultado até o final. E comemora, porque já praticamente classificado na Libertadores e no Brasileirão cumpriu a sua parte, Edu. Comemora bastante, Renato, porque foi um jogo realmente o Botafogo melhor do que o Palmeiras. Teve essa chance clara aí que o Everton, né, fez a diferença, né, porque a mesma coisa quando o Felipe Anderson teve a chance na cara do gol, ele foi eficaz e fez o gol. E nessa chance aí do Botafogo, o Everton fechou muito bem, pegou muito bem essa bola. E aí a gente vê que é um time que é reativo, o Palmeiras. Um time que marca, espera o time jogar para tentar sair no contra-ataque. E foi assim no segundo tempo também. Então eu vejo que é um time que é consistente defensivamente, passa pouco susto, mas quando também você tem a posse de bola, você também tem que criar um pouco mais, Renato. A gente entende pelas características dos jogadores, pelos que estão jogando cansado do último jogo, mas o Palmeiras poderia muito bem jogar um pouco melhor, principalmente do meio para frente. Mas foi um resultado importantíssimo. Teve essa chance aí com o Vitor Roque aí, só dá aquela tiradinha, Vitor Roque. Ia fazer mais um gol, mas o importante realmente foi essa vitória, porque já está essa rivalidade crescendo há vários anos e você vencer aí dentro do Engenhão, no tapetinho, vai ser muito difícil e importantíssimo para a sequência do campeonato. Cicinho Vitor Roque, que deu passe para o gol, inclusive do Felipe Anderson, assistência, e um Palmeiras que foi efetivo, e era o que precisava.
Renato, é um jogo muito difícil, né? E falando do Vitor Roque, é merecedor, porque é um menino que batalha, né? Às vezes a gente fala aqui, a gente critica, mas para que o jogador, né, ele tenha esse desejo de melhora. Então, é fruto do trabalho. Então, quando a pessoa se dedica, é bacana de ver assim, dando a volta por cima. Merecia até ter feito gol se tivesse um pouco mais de tranquilidade, mas é um jogador de muita força. Às vezes, na hora da finalização ali, acaba excedendo um pouco. Mas o Palmeiras é esse time que o Abel está tentando redescobrir, reinventar, sem as grandes peças que acabou perdendo. Então, é por isso que a gente sempre fala, o torcedor palmeirense precisa ter paciência, porque tem o melhor treinador do momento que está na direção da sua equipe e que sabe o que faz, aquilo que tem em mãos. Ó, um jogador como o Felipe Anderson, que não vinha sendo aproveitado, né? Estava no banco de reserva, pouquíssimo, né, entrando e correspondendo, e quando acaba usando num jogo tão difícil, corresponde ao jogador decisivo. Então isso é Abel, isso é Palmeiras, vai lutar até o final pelo título. Nada nem ninguém fala melhor ou pior, depende do ângulo, de arbitragem do que Ronaldo Giovanelli. Aliás, nesse jogo tem uma reclamação do Botafogo de um pênalti não marcado, e eu quero a sua opinião, Rona. A minha opinião é que é um jogo parelho, né? Tanto o Botafogo quanto o Palmeiras, no caso aí, as duas equipes, elas se equivalem na força, no seu treinador também, na pegada das duas equipes. São duas equipes que estão aí almejando pelo menos um campeonato internacional, alguma coisa assim nesse ano ainda, para poder conquistar, e aí é só você ver a imagem. Tem coisas que não dá para brigar com a imagem, né? Aonde? E por isso que eu falo da arbitragem também. A gente não sabe o que acontece na cabeça. Agora, esse jogo de ontem, que eu assisti, era para ser um empate aí, sim, porque as duas equipes se equipararam na força, na marcação, nas triangulações, até algumas vezes quando um jogador saía na caça, ainda mais na defesa, tinha sempre dois jogadores encostando, quer dizer, eles renderam muito o jogo de ontem. Agora, não dá um pênalti desse, alguma coisa acontece com a imagem. Ou o cara do VAR estava comendo pipoca. Ou o juiz não viu porque ele não queria ver, porque senão ia ter que aguentar o Abel na coletiva falando, olha, eu vou embora, vou ficar. Não assinei contrato. Abel, fala que assinou o contrato e acabou, velho. Fica enrolando toda hora. Vou ler uma cartinha. Quem que é? Isso a mãe é pênalti. Isso é pênalti, irmão. Como é o nome da mulher que escreveu lá pro... Se for pênalti isso aí, teve pênalti do Palmeiras também em cima do Gomes. Não, pera, calma, Edu, calma. Como é que o Edu não daria o pênalti, você daria o pênalti e você, Cicinho? É difícil você calcular a intensidade da jogada, mas que o jogador do Palmeiras chega a dar o toque e depois parece que ele se arrepende. Então, eu acredito que foi pênalti, sim. Houve... Porque você vê o cara colocando a mão rapidamente... A panturrilha dele? Na panturrilha. Olha, então, assim... Vamos analisar. Agora, olha, Edu. Olha lá, ele põe analisar. o pé... Tocou na perna, tá vendo? Tocou e ele já encolheu. Que houve o toque. Você vai falar que ele foi na bola? A gente será que nós vamos ter que fazer um exame de vista em você, Edu? Ele foi na bola aí, ó. A gente não fala que é força, que tem que derrubar aquela coisa toda. A bola não tá mais, velho. Então a gente tá sendo incoerente aqui. Ele foi na bola. Não, você vai falar pra mim se ele foi na bola. Olha lá. Vamos lá ver. Olha o toque. A bola, onde que tá a bola? Agora. Já não tá mais ali a bola. Quer ver? Olha lá. Tome. O Edu, ele erra a prova de consulta. Não. Não é possível. Você tá vendo ali. Tá falando Tá aí. É a mesma coisa o Abel. Assinou, Abel. Não. Fala que assinou e fala que a mamãe já pagou. Acabou o assunto. Eu vou ler uma carta aqui. Não, eu tô meu mala. Porque eu já sabia que me perguntariam sobre isso. Agora, Edu, você tá reclamando de um outro lance no Gustavo Gomes. Olha aí pra você ver o Marlon Freitas segurando, olha lá, agarrão. Nem tá visando a bola. Ó, olha lá, peraí. Não, aí você tá querendo Não, peraí, irmão. Vai passar outra câmera, você vai ver. Quer ver? Puxando a camisa. Essa imagem não dá pra ver. Puxando a camisa. Puxando a camisa. Foi. Você vai ver outro lance aí, você vai ver. Olha lá. Mas como que nós vai ver daqui? Puxando a camisa. Ei. Como que nós vamos ver daqui? Daltônico? Não, ele tá querendo te ajudar. Vocês são daltônico, olha aí. Daltônico é cor. Então não tá enxergando. Você não tá enxergando. Se eu tivesse daltônico, tô enxergando tudo preto e branco. Tudo preto e branco. Então não foi nada, a camisa verde. Não, se eu sou daltônico, eu enxergo... É o seguinte, calma, Edu, porque você vai precisar. Daqui a pouquinho, na sequência, Vasco da Gama, 6-0 pra cima do Santos. Posso entrar em Palmeiras e Botafogo? Vamos falar do Verdão, que já 10h10 da manhã, crise, muito tempo sem ganhar 3 pontos. Eu estava já há semanas defendendo o Palmeiras do Abel. Eu já estava há semanas dizendo que não havia crise, que a crise era fictícia, que esse negócio de Palmeiras podia jogar mais, que é a opinião do Canedo que eu discordava.
Eles foram vice-campeões brasileiros no ano passado, perderam para um Botafogo super alavancado financeiramente, perderam a Libertadores para o Botafogo, perderam a Copa do Brasil para o Flamengo, perderam para os campeões, perderam a Copa do Mundo de Clubes para o Chelsea, não fizeram uma Copa do Mundo ruim, muito pelo contrário, fizeram boas partidas, a bola não entrou contra o Porto, mas aí perdeu para o campeão. Mas está sempre ali, está sempre na briga, sempre em cima. Ontem o Botafogo teve de fazer alguns sacrifícios, porque vai ter um jogo na altitude, e é a primeira vez que a família Ancelotti vai passar por isso. Quero muito ver a entrevista de David Ancelotti depois de jogar na altitude de Quito pela primeira vez. Ali na Europa, viagenzinha de 2 horas no máximo, na maioria dos jogos 700 metros de altitude. Quero ver como é que ele vai encarar, o que ele vai falar. Falar, pai, você não tem noção. E o pai disse, já joguei na Bolívia, já sei como a eliminatória, essa merda também. Então eu quero só ver como é que vai ser essa resenha dos dois sobre a altitude. Então o Botafogo teve de fazer sacrifícios. Mesmo fazendo sacrifícios, o Botafogo fez um belíssimo primeiro tempo. Jogou bem, jogou melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras está fazendo ajustes, o Abel está tentando achar um time depois da saída do Rios e do Estevão. A escalação com Flaco e Vitor Roque funciona, né? Acho que o Vitor Roque está jogando bem. Ele não é centroavante, eu discordo do Bruno Pet e concordo com o Canedo, eu não acho que ele seja centroavante. Aí ontem arriscou com o Felipe Anderson, talvez tente fazer alguns outros ajustes, que o time ficou muito exposto, tomou muita bola. E aí, de novo, a gente volta para o assunto do início da live, chat, que é o quanto o futebol de alto nível entre grandes times é um negócio sensível, é um negócio de detalhe, é um negócio de centímetros, e o centímetro às vezes decide a tua vida, a crise, o teu emprego. Eu queria que vocês revisitassem na mente de vocês o jogo de ontem e lembrassem como foi o lance do Joaquim Correa, que é uma boa jogada do Botafogo, e ele sai na cara do Everton pelo meio da área. Corta para o lance do Felipe Anderson, belo passe do Vitor Roque. Felipe Anderson é muito inteligente no jogo de corpo, deixa a bola quicar na barriga dele, né, para ganhar na frente, ganha na velocidade, jogadaça do Palmeiras, e ele sai na cara do John pelo meio da área. Se você pausar na tua mente agora esses dois lances, o Joaquim Correa e o Felipe Anderson estão exatamente na mesma posição e o goleiro está exatamente na mesma posição. O Correa erra, porque o Everton defende, faz uma defesaça, e o Felipe Anderson acerta. Por 20 centímetros, o jogo foi completamente diferente. Por um momento de um jogador que não tem nada a ver com técnico, nada a ver com crise, com Leila, com o avião do Palmeiras, com John Textor, nada. 2 jogadores, cara a cara com o goleiro, quase um pênalti. Um acerta e o outro, o Everton pega. E muda tudo. E o jogo muda e o Palmeiras vence. Isso é o jogo de alto nível. É assim que é. Às vezes você vai ganhar, às vezes você vai perder. Você não vai jogar bem em todo jogo. Às vezes você vai ganhar de 6, às vezes você vai perder de 1. 20 centímetros fazem a diferença, mas é isso. Muita. E o Palmeiras venceu. Dá para dizer ontem que o Palmeiras fez uma grande partida? Não, não fez. Dá para dizer que o Arsenal fez uma grande partida contra o Manchester United vencendo por 1-0 fora de casa? Muito pelo contrário. O Arteta falou que foi uma alegria para ele chegar no vestiário, ver que o time venceu de 1-0 e estava todo mundo puto no Arsenal. Isso é o futebol. Dá pra gente criar uma crise assim? Se você joga 2, 3 jogos e você dá um azar desgraçado, você cria uma crise assim? Então, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com as narrativas que são criadas por aí, porque é muito fácil vender o drama. É muito fácil você olhar e criar uma crise, porque fica mais fácil para você, quando você é jornalista. Eu tinha como critério, já falei para vocês, não mostrar muro pichado no Globo Esporte quando eu era editor do Globo Esporte. Porque o muro pichado ele não representa a torcida, ele não representa a opinião da maioria da torcida. São só 3 pessoas que de madrugada saíram e picharam o muro e a gente sabe quem elas são. A gente sabe, inclusive, quem elas representam. As mesmas pessoas que mandaram o Abel tomar naquele lugar no jogo contra o Corinthians, né? É muito fácil criar o drama. O drama vende mais, o drama gera mais clique e o drama resolve um problema. Mas nem sempre tem. Nem sempre tem assunto. Nem sempre é assim. Então, hoje, é justo você criar uma crise no Botafogo depois do jogo de ontem? Claro que não, meu. E é justo você dizer também que o Palmeiras fez uma partidaça ontem? Não, não é. Foi só 2 times grandes jogando juntos e coisas acontecem. O Abel deu uma boa entrevista coletiva depois do jogo de ontem. O Abel está muito magoado com vocês. O Abel está chateado com... Ainda está, né, de ter sido mandado para aquele lugar. E a gente sabe quem foi.
E o Abel falou quase a mesma coisa que a gente tá falando aqui, que é... Ué, cadê o Abel? O Abel sumiu. Que é sobre disputar títulos, sobre o Palmeiras estar sempre no topo. Olha só. E mesmo com todas as narrativas que se queiram criar contra o treinador de Palmeiras e contra o Palmeiras e contra os jogadores de Palmeiras, como eu ainda disse aqui há pouquinho, eu não gosto muito de falar nisso, mas tenho que falar, porque são factos. Nos últimos 3 ou 4 anos, no Brasileirão, o Palmeiras sempre andou a discutir com alguém. Ou ganhou ou perdeu ou discutiu com alguém até o fim. Mas ninguém quer falar sobre isso. Bem ou mal, na Libertadores nos últimos anos, ficámos em primeiro nos grupos, mas ninguém quer. É fácil, Palmeiras é sempre fácil. O grupo é sempre fácil, os adversários são sempre fáceis. Ganhámos 2 e fomos mais 2 eliminadas na meia final. E como todas as equipas no mundo, ganhamos e perdemos. E como todas as equipas no mundo, passamos por diferentes momentos, altos e baixos. O Guardiola foi disputar o Mundial e fez pior figura que o Palmeiras, por exemplo. E toda a gente fez a narrativa que o Palmeiras fez um péssimo Mundial. Sabem-me qual é o problema? É que depois os nossos torcedores acreditam nessas narrativas que se criam. Isso é que é o problema. É que se constrói narrativas que o Palmeiras não é isto, é aquilo. O Palmeiras é uma equipa muito bem presidida, muito bem dirigida, presidida pela Leila, muito bem dirigida pelo Barros, e tem um treinador mais ou menos. Que deve seguramente haver treinadores muito melhores do que eu. Seguramente que deve haver. Mas, modéstia à parte, o que nós fizemos nos últimos, e falo do meu trabalho, acho que não foi tão ruim assim. Eu concordo com ele, cara. Não foi tão ruim assim. Ser campeão brasileiro no ano retrasado, vice no ano passado, pô, estão reclamando do quê, cara? Acho que não foi tão ruim assim. Mas como te disse, isto é tudo um processo. Vamos ganhar e vamos perder. Pena é que às vezes os nossos torcedores se deixem enganar por narrativas que se constroem, que não são verdadeiras. E às vezes jogamos mal, jogamos. E vamos jogar mal, sim, mas jogamos nós, joga o Paris Saint-Germain, joga o Real Madrid, joga o Chelsea. Foi, o Caneda até me perguntou aquela vez, né? Mas eles jogam bem? Falei, às vezes sim, às vezes não. Ele tá falando a mesma coisa. Abel, tamo junto. Abel, assiste a Thiago Live, Abel. Pô. Joga o City. Mas também entendo que muitas vezes somos vítimas do próprio sucesso. Por isso é que muitos treinadores, quando chegam a determinados momentos, como vocês veem aqui no Brasil, depois de grandes conquistas, sabem o que é que fazem? Eu decidi ficar. Obrigado, Abel. Uma boa noite a todos. Lembrando, Abel, antes de ir embora, ele só lembra que era a última pergunta. Então ele já vai, a última pergunta. E tem soma-se ao fato do Abel ser estrangeiro. E sim, existe xenofobia na nossa imprensa. Tem gente que não gosta de ter cara estrangeiro aqui. A gente já ouviu claramente as pessoas falando isso várias vezes, sem disfarçar nem um pouquinho. E existe uma inveja em cima do Abel. E existe também o fato de o Abel não ajoelhar no altar de certas pessoas, né, que tem o microfone. Então, quando você soma isso tudo, você tem uma figura detestável, ou seja, uma figura que, assim que erra, assim que perde, cara, tá todo mundo esperando com o tacape na mão para dar porrada. Tá todo mundo assim, ó. Ganhou de novo, desgraçado, ganhou. Peraí, ganhou de novo. Puta, campeão brasileiro. Peraí, vamos ver aqui. Ah, vice. Dá pra dar uma porradinha nele? Dá. Vai, vice. Pá! E os caras tudo aqui, 13º, 15º, todo mundo quieto. 17º, todo mundo, valeu. Vice-campeão brasileiro, pá, porrada. Aí tá aqui de novo, ó, Libertadores. Passou ileso na Libertadores. Puta que passou ileso na Libertadores. Passou invicto na Libertadores. Perdeu um mata-mata com um jogador a menos. Pá, porrada. Tem gente que cai nessa pataquada. Tem gente que cai. Quase que vocês fizeram ele ir embora, hein? Cuidado, meu. Vocês vão perder um baita treinador, tá? Eu deveria querer que ele fosse embora, já falei pra vocês. Mas cuidado, porque é isso aí. E ele também falou sobre... Estava falando de cansaço, de usar jogador. Ele também, de novo, falou sobre as viagens, sobre ter 10 horas. Coisa que a gente bate aqui dessa tecla toda vez. Que, cara, não é normal esse calendário brasileiro. Ele disse, pô, às 66 horas eu estava jogando de novo. Viajamos de noite. Quer ver? Acho que eu tenho o que ele falou aqui, que é importante ouvir da boca dele. Porque quando eu falo, vocês chiam com o Leifinho. Vocês ficam chateados comigo quando eu chamo a atenção de que, cara, não é normal o que a gente está fazendo com o nosso futebol. Isso aqui vale para todos os times. Se vocês estiveram atentos, e deixa-me dizer-te isto, eu troquei 5 jogadores.
Mas para os mais distraídos quero-vos dizer que há 69 horas atrás, estava a 5 horas e meia de avião a jogar. Não fez 72 horas e nós viemos aqui jogar. Fizemos 12 horas de avião e uma viagem de noite para vir aqui jogar. Hoje ganhamos com aquilo que estamos a construir. Porque uma coisa é contratar jogadores, outra coisa é construir uma mentalidade. Não é de um dia para o outro. Uma mentalidade competitiva, uma mentalidade de fazer o que é preciso, uma mentalidade de sofrimento, que foi o caso hoje aqui. Vocês viram quantos jogadores saíram com câimbras? Viram quantos jogadores saíram? É aquilo que eu falo. Se vocês quiserem ajudar os jogadores brasileiros e o futebol brasileiro, porque o gramado top, espetacular, grama sintética ou não, é espetacular, mas o esforço dos jogadores é desumano. É inacreditável o que nós fazemos aos jogadores aqui no 100% de acordo. No Brasil, ano após ano. Como dizem, o Brasil não é para amadores, é verdade. O futebol brasileiro, muito menos, porque deixa marcas físicas e psicológicas nos nossos jogadores, nos nossos treinadores, nos nossos diretores, em todos. Então disse, não fez 72 horas, 12 horas de avião e vimos jogar aqui. Agora o problema que o Botafogo vai ter é exatamente o mesmo. É ter que decidir o que é que eu faço. Troco, não troco. Qual é o jogo? Temos que ganhar, mas o problema é que aqui tu tens que ganhar todos os jogos. Pelo menos no Palmeiras é assim. E quando não ganhas, já viste o que é que a casa gasta. Eu coloquei isso aqui porque era uma armadilha. Eu queria ver se alguém do chat ia cair. E vocês caíram na minha armadilha. Tá aqui, Marcos Félix. O jogador recebe 1 milhão por mês, desumano. Então é isso, gente. Abel, você é muito burro, Abel. É só você pegar o dinheiro. Você pega o dinheiro. Você bate no liquidificador com água ou Gatorade, coloca numa seringa e injeta na veia do jogador. Automaticamente o músculo dele sara, ele não precisa mais dormir. Se você der um pouco de whey protein com dólar e Gatorade, o jogador não precisa mais dormir. É o dinheiro. Eles são muito bem pagos, então eles não cansam. Vamos falar do Fogão, que ontem perdeu para o Palmeiras no estádio Newton Santos. Fala do Fogudo, Rodrigo Brandão. Muito bem, Brenoca, vamos lá repercutir essa derrota do Botafogo, mais uma no Campeonato Brasileiro, jogando dentro de casa. É a 4ª partida em que o técnico David Ancelotti comanda o Botafogo no Campeonato Brasileiro dentro do Newton Santos, sem uma vitória sequer. Foram 2 empates contra Vitória e Corinthians e 2 derrotas para Cruzeiro e ontem para o Palmeiras. Ontem ele mandou a campo uma equipe mista. Dos 11 que começaram, apenas 4 são considerados titulares: o John, o Marlon Freitas, o Alexander Barbosa e o Alex Telles. Dos outros 7, alguns foram poupados por questões físicas, mas entraram no segundo tempo, e outros sequer foram relacionados. No caso, os jogadores que estão lesionados ou com problemas físicos. O gol da partida foi marcado pelo Felipe Anderson nos acréscimos do primeiro tempo. Foi um castigo para o Botafogo, que dominou a primeira etapa e teve nos pés de Tuco Correia e Mateu Ponte a oportunidade de abrir o marcador. 2 chances claríssimas, tão claras quanto a que o Felipe Anderson teve, mas este converteu. A gente ouve agora o técnico David Ancelotti falando sobre o desempenho do time e que, apesar da derrota, ele se disse contente com o desempenho no primeiro tempo. Na primeira etapa jogamos, acho que muito bem. Os primeiros 20 minutos muito bem. Tivemos 2 ocasiões claras para ter um melhor placar no intervalo. E depois o Palmeiras marca um gol, porque os grandes times são assim. Também se dá uma sensação de ser em dificuldade. Tem uma ocasião, uma possibilidade de fazer gol e faz gol. Depois o time tentou até o final, com até acho que pouco ordem, mas com vontade, e não conseguiu um bom resultado. Mas ficou contente com a primeira etapa do time. Tá aí, portanto, a palavra do técnico italiano.
O Botafogo permanece com os mesmos 29 pontos, estacionado na 5ª colocação, mas pode cair uma posição caso o Mirassol vença o Cruzeiro no jogo que completa a rodada esta noite. Pensando em título, a situação está muito complicada. O Botafogo já está a 14 pontos do líder Flamengo e a 10 do vice-líder Palmeiras. O próximo adversário será o Juventude no próximo domingo em Caxias do Sul, mas antes disso tem a partida pela Libertadores, o jogo da volta contra a LDU, quinta-feira em Quito. Os jogadores treinam nesta segunda e terça-feira e depois do treino de amanhã embarcam para o Equador. Serão 2 dias para se aclimatarem à altitude. Até o embarque, nós saberemos quais serão as situações dos jogadores lesionados, especialmente David Ricardo e Arthur Cabral. Esses dois têm grandes chances de embarcar com a delegação. A situação do Newton é um pouco mais complicada e ele deve ser desfalque. Valeu, Brenoca! Valeu meu parceiro Rodrigo Brandão com as informações do Botafogo. Você comentou o jogo ontem lá no Newton Santos. Não tinha um grande público, até porque o pessoal, né, domingo à noite, a gente sabe da situação do Rio de Janeiro, mas o Botafogo perdeu, Gabriel Farias. Uma derrota, vou ser bem sincero, pro objetivo de momento do Botafogo no campeonato, não sei se interfere tanto nesse objetivo. Eu não sei se tem alguém ainda pensando em título, dependeria de uma arrancada monumental, não sei se vai acontecer. Então, pro objetivo de momento, vou pegar a tabela aqui e explicar a minha linha de raciocínio pra galera. Pro objetivo de momento, o Botafogo está na 5ª colocação com 29 pontos. Tá bom. O Botafogo, pra mim, é um time que tá lutando por G4 ou G6. Esse é o objetivo do Botafogo. Nunca se mostrou um time capaz de encostar nos líderes. Pensando nisso, vamos dizer que a derrota, óbvio, é ruim. Não vou dizer que não é ruim. Mas é uma derrota que não causa um dano gigantesco. Botafogo foca em títulos nas Copas, né? Copa Libertadores, Copa do Brasil. Sobre o jogo em si, primeiro tempo achei até bom para um time mesclado. Botafogo se impôs, criou chances, perdeu pelo menos 2 boas, uma inacreditável com o Joaquim Correia. E o Palmeiras sonso fez o quê? Quando teve a chance, botou no fundo da rede, simples assim. O Palmeiras deve ter criado umas 3 boas chances ao longo de todo o jogo. E converteu uma delas. Gente, futebol tem horas que é fácil de explicar, irmão. Não dá trabalho nenhum pro comentarista. Um time foi eficaz, o outro não. O Botafogo perdeu. É se isolar em relação a esse resultado e mudar completamente o foco, porque quinta-feira, sim, o Botafogo tem o que é pra mim o jogo mais importante do ano. O JP Narrações tá na bronca com o Correia e com o Natan. Falou que serviram pra matar todas as jogadas do ataque. O Simon falou que o Botafogo tem que ficar no G4. O João Paulo Vascaíno, o Rio tá perigoso, imagina o Morumbi pra quem vai enfrentar o Vasco lá. 99557-1013. Fala aí. Tem razão, irmão. Boa tarde, meus amigos do Papo de Craque. Então, eu vejo vocês falando do Palmeiras, que é um time sonso, um time regular, vai sempre fazendo a parte dele, do jeito dele. Mas, cara, é impressionante como ninguém comenta a quantidade de erros que favorecem o Palmeiras. Ontem, pênalti absurdo. Esse foi. Absurdo. Eu sou flamenguista, mas foi um pênalti absurdo contra o Botafogo. A favor do Botafogo ontem não foi marcado. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.